editoras e diretoras da Escrevedeira, e eu vou roubar alguns minutinhos aqui da aula incrível que eu já sei que o Manuel da Costa Pinto vai dar sobre o Balzac, as ilusões perdidas, para apresentar para vocês a Escrevedeira. E a Escrevedeira é um centro cultural literário que se concentra especificamente em atividades relacionadas à escrita e à literatura. Todos os meses nós oferecemos cerca de 8 cursos diferentes que se dividem entre cursos expositivos, oficinas com exercícios práticos e também as leituras guiadas, como essa que o Manuel vai fazer, ele que já fez muitos e muitos livros com a gente, desde que a gente surgiu em 2018, ele leciona cursos de leitura guiada de vários autores diferentes. Nós também temos nós temos 3 clubes de leitura em que vocês podem participar todos os meses, cada mês com um livro diferente. Também temos os nossos cursos EAD para vocês fazerem quando quiserem, onde quiserem, por um preço mais acessível. E se vocês quiserem oferecer alguma atividade, como lançamento de livro ou palestra, a Escrevedeira está sempre aberta. Como o Manuel disse, nós somos uma casa, temos uma casa linda na Vila Madalena, o Norberto está mostrando para vocês uma imagem, mas os nossos cursos, a maioria deles é online. Nós também fazemos leitura de originais, né, que é praticamente o mesmo trabalho de um editor, e também temos as nossas viagens literárias. Agora, em outubro, vai ter uma outra viagem literária de Café e Guimarães Rosa, no sul de Minas, e em janeiro, não, acho que é em março do ano que vem, vai ter uma viagem literária para Nápoles, para falar da Elena Ferrante, na Itália. Então, tudo isso acontece todos os meses na Escrevedeira, e a gente recomenda muito que vocês assinem a nossa newsletter, porque quem assina recebe toda a programação com antecedência, também com direito a várias promoções que a gente faz todos os meses. E para quem está assistindo a aula hoje do Manuel, nós temos um presente especial, que é um cupom para vocês ganharem um desconto grande no curso de 15%. Então, na hora de se inscrever, vocês só digitam esse cupom Manuel15, válido até amanhã, dia 4, para vocês terem essa vantagem. Então, acho que é isso, né, Norberto? O curso do Manuel vai ser Balzac, a invenção do romance moderno, leitura guiada de ilusões perdidas, e hoje ele vai fazer uma espécie de aperitivo do que vai ser o curso, contando um pouco panoramicamente como vão ser essas aulas. Faltou alguma coisa, Norberto? Não, faltou não. O resto é com o professor. Tá bom. Então, é com você, Manuel. É só dizer que eu estou muito feliz de receber o Manuel mais uma vez. Eu acho que todo mundo conhece o Manuel, toda a história dele, todo o conhecimento que ele tem. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença, obrigado, Noemi, Norberto, pela introdução, pela apresentação. Como a Noemi comentou, a gente vai fazer um curso de leitura guiada de Ilusões Perdidas, que é um dos romances centrais, um dos mais importantes da comédia humana, essa grande e monumental obra do Honoré de Balzac, um autor fundamental na literatura francesa do século XIX, que influenciou todo o realismo literário que veio depois dele da França e também fora da França. A leitura guiada, para quem nunca fez, consiste numa série de encontros em que previamente eu escolho, né, assim, passagens que a gente vai ler, capítulos que vão ser lidos a cada encontro. Então, a gente faz a leitura inteira do livro, né, o livro é lido inteiramente, e eu vou comentando a cada encontro os capítulos ou trechos ou textos, quando é o caso do livro não ter divisão por capítulos, eu vou comentando as linhas de força, as tônicas dominantes, aquilo que é importante entender desse livro. Claro,
é um diálogo com vocês, eu sigo uma linha de leitura, eu sigo uma determinada linha interpretativa, compartilho com vocês, isso sempre é sujeito a discussão, contestação, diálogo, é uma leitura em conjunto, né? Não é exatamente uma aula no sentido clássico, tradicional, é uma exposição de uma obra fundamental, tentando iluminar aquilo que é importante salientar, aquilo que é importante prestar atenção nessa obra. Essa leitura guiada vai começar a partir da semana que vem. A gente vai ter o curso às segundas-feiras à tarde, das 15 às 17 horas, e às quintas-feiras, das 7h30, nesse horário, das 7h30 às 9h30, para quem quiser se inscrever, poder ter duas opções, uma opção vespertina e uma noturna. Né? O curso de leitura guiada de Ilusões Perdidas começa na segunda-feira, dia 10, e depois é replicado na quinta-feira, dia 13 de agosto, e a gente vai seguir, então, sempre nesses mesmos dias da semana, até o final da leitura do romance, que está prevista para ser feita em 12 encontros. Hoje não é o curso de leitura guiada, a gente vai começar na semana que vem, mas cada vez que eu faço uma leitura guiada, eu já fiz sobre Proust, Camus, autores italianos, Thomas Mann, Emmanuel Carrère, enfim, vários autores. Sempre quando eu faço essa divisão, esse cronograma de leituras, né, pedindo que vocês leiam determinados capítulos ou passagens para cada encontro, antes de começar a leitura guiada propriamente dita, eu sempre faço uma apresentação geral, contextualizando vida e obra do autor, seu lugar na literatura, dentro de determinada tradição, dentro de determinado contexto literário e histórico. Só que, como a gente já deu um curso sobre o Pai Goriot, do Balzac, autor das Ilusões Perdidas, nos últimos 2 meses, e esse curso foi precedido de uma apresentação geral, dessa vez a gente vai entrar diretamente na leitura de Ilusões Perdidas, uma vez que muitos dos que assistiram ao curso agora assistem novamente, mas para aqueles que nunca assistiram um curso meu, ou um curso sobre Balzac, não conhecem nada, é oferecida esse encontro prévio, que prepara, vamos dizer assim, o terreno para a gente entrar diretamente na leitura do romance. Então, hoje, o que eu vou fazer é uma apresentação geral de quem foi Balzac, qual é a sua principal obra, quais são as principais características desse autor, para preparar justamente o terreno para nós entrarmos, então, na leitura de Ilusões Perdidas a partir da próxima semana. Então, dito isso, reiterando o convite para que vocês se inscrevam no curso ou na segunda-feira à tarde, dia 10, ou na quinta-feira à noite, às 19h30, então há esses 2 horários opcionais, conforme a disponibilidade de agenda de cada um. Dito isso, eu vou falar um pouco, então, do Balzac e qual é a importância que ele tem, que é uma importância absolutamente capital, fundamental. Não dá para pensar no gênero romance sem pensar em Honoré de Balzac. Não à toa, o nome desse curso, o nome geral, que enfeixa as leituras guiadas de romances específicos, Balzac é a invenção do romance moderno. Porque, efetivamente, é isso que acontece. Balzac é o criador do romance moderno, como a gente entende hoje. Quando a gente lê um livro do Coetzee, Prêmio Nobel sul-africano, um livro do Emmanuel Carrère, quando a gente lê um livro do Milton Ratum, quando a gente lê um romance da Noemi Jaffe, aqui presente, a gente sabe que todos esses autores são tributários, em maior ou menor grau, de Balzac. Porque antes dele não existia romance? Claro que existia, mas era completamente diferente. A história do romance é uma história bastante longa, como vocês sabem. Mas o romance, a gente entende o romance como um tipo de narrativa ficcional que, de alguma maneira, romance pressupõe-se realista, é o romance que representa a sociedade, trazendo para dentro da estrutura ficcional as mesmas relações de causa e efeito que há no mundo real. Então, a gente pensa no desenvolvimento de uma trama, de um envolvimento amoroso, de uma disputa, enfim, de uma luta por ascensão social, e a gente percebe que aquilo que acontece na vida
pública é transferida na sua dinâmica para dentro do romance. Não há nada de extraordinário. Tanto que quando a gente vê que alguma coisa é muito pouco verossímil, a gente torce o nariz, né? A gente fala assim, puxa, isso aqui é muito inverossímil, isso não corresponde à realidade. Porque a gente se habituou a pensar o romance como justamente uma ficção, uma obra de ficção que, entretanto, traz as estruturas da realidade para dentro da realização literária, realização estética. Nem sempre foi assim. Mas foi Balzac que, de alguma maneira, se não foi o criador, foi aquele que consolidou esse modelo, essa ideia de romance que nós temos hoje, como uma narrativa que, sendo ficcional, reproduz a dinâmica da realidade dentro da sua estrutura narrativa, dentro da sua sequência de enredo e elaboração de personagens, obviamente, criando um ponto de vista sobre a realidade da qual parte. Então, é um jogo de mão dupla. Né? O romancista parte da realidade, mas reelabora a realidade de tal forma que, criando uma realidade tão verossímil como a realidade com a qual nós lidamos, ele acrescenta um dado que é uma interpretação ficcional, um conhecimento pela imaginação. De alguma maneira, o romance é isso, um conhecimento pela imaginação. É conhecimento do mundo real, mas não é reprodução do mundo real, é uma interpretação do mundo real através de uma ficção, daí a imaginação. Mas quando Balzac surge, ele nasce em 1799 e morre em 1850, o romance tinha outra natureza. Né? O romance era um gênero ainda recente, principalmente se a gente pensar que a dinâmica da sociedade até o século XIX é uma dinâmica mais lenta. As transformações da sociedade são mais lentas. Né? Então, a gente não tem essa velocidade de transformação que nós observamos a partir do século XX e ainda mais no nosso século XXI. As transformações são mais lentas. Então, se a gente pode dizer que o romance surge com Dom Quixote, com Cervantes, em 1500 e lá vai pedrada, no século XVI. Depois a gente tem o romance de folhetim no século XVIII. A gente tem uma transformação muito lenta até chegar no modelo do romance realista que a gente encontra no Balzac, que vai encontrar em Stendhal, Flaubert, Dickens, vai encontrar em Dostoiévski, em Tolstói e por aí vai. O romance, ele nasce quando há uma grande transformação social que determina a criação, inclusive, de um novo gênero literário. A transformação que acontece a partir de 1500, para pegar uma data arbitrária, mas que corresponde, digamos assim, ao momento das descobertas, a revolução científica, o descobrimento de outros mundos para além da Europa, que é, afinal das contas, o epicentro da literatura. Você tem a revolução tecnológica, a revolução científica, você substitui uma concepção teológica do mundo por uma concepção experimental. Você tem o surgimento de uma nova classe, com a urbanização da sociedade, o surgimento de figuras, da figura do burguês, que é representado pelo mercador, né, pelo comerciante, que transita entre diferentes espaços, tem uma vida mais dinâmica e que não corresponde mais a uma sociedade hierarquizada. Isso acarreta uma transformação tal na sociedade que, para representar isso, surge também um novo gênero literário. Até então, não existia romance como a gente entende até o Dom Quixote, ou até o romance de folhetim do século XVIII. Né? O que a gente tinha eram histórias mais ou menos fabulosas, e os gêneros dominantes eram o teatro, subdividido em tragédia e comédia, e tinha a grande poesia, quer dizer, a narrativa estava... ela fora confiada, ela era atribuição, digamos assim, da poesia épica. Mas isso tudo corresponde a esses gêneros literários, o teatro com a tragédia, a comédia, a poesia, tanto a poesia narrativa, a epopeia, que é mais descritiva, quanto a poesia lírica, que traz mais a experiência individual,
correspondia a um mundo rigidamente hierarquizado, que não tem a dinâmica da sociedade burguesa, quando surge a noção de sujeito, propriamente dito. Até então, a sociedade era bastante definidora do seu lugar, e a mobilidade era muito restrita. E o surgimento de uma classe que confere à história o maior dinamismo, também gera uma forma de representação desse dinamismo que vai corresponder a um novo gênero literário, que é o romance. Mas o romance que surge, então, com os Cervantes ou com os autores de folhetins ingleses, eles ainda não têm uma sistematização, eles não trazem uma compreensão literária muito em detalhe, ou muito clara, do lugar que essa nova sensibilidade ocupa. E eu falo sensibilidade porque é sobretudo de sensibilidade que se trata. Surge um outro tipo de percepção da realidade, principalmente a realidade íntima em contraposição à realidade pública. Daí a existência do romance de folhetim sentimental do Richardson na Inglaterra, com Clarissa, que é um romance epistolar, ou então Rousseau na França, com a Nova Heloísa, que também é um romance na forma de cartas, um romance epistolar, que falam muito das aventuras amorosas de algumas personagens que são escritas como uma forma de evasão, né? Assim, vamos dizer assim, o romance, quando surge, ele é muito associado a uma ideia de uma substituição das narrativas mítico-fantásticas do passado por uma experiência mais aventuresca do homem comum. Né? Então, é um tipo de romance que fala muito sobre como a sentimentalidade individual e íntima, o mundo doméstico, pode ter alguma coisa da ordem do devaneio que transporte o leitor, através das personagens das narrativas e dos romances, para uma dimensão mais mágica, mas sem ser extraordinária, sem ser fantástica. Justamente porque a gente está dentro de um universo que não é mais concebido em termos mágicos, em termos míticos, em termos religiosos, em termos teológicos. É um mundo, como diria o Max Weber, né, aquele grande sociólogo alemão, há um desencantamento do mundo. O mundo não é mais regido por forças extraordinárias, forças sobrenaturais, mas é regido por relações compreensíveis pela experiência e que não estão mais imantadas pelo elemento espiritual, mítico, religioso, etc. Então, o romance representa uma evasão deste mundo desencantado na forma de experiências que enriquecem e acrescentam algum tipo de emoção à experiência cotidiana, que é a experiência que passa a ser hegemônica de uma sociedade em que a noção de indivíduo, de família, de vida doméstica prevalece sobre as relações anteriores, que eram relações, sobretudo, de grandes vultos da sociedade, como reis, nobres, cavaleiros e, enfim, seres, às vezes, míticos como semideuses, como a gente vê da antiguidade grega até os romances medievais. Então, há uma mudança paulatina, né? Surge um novo romance que corresponde a uma nova classe social, que é, vamos dizer, a burguesia, dentro de um mundo que é mais profano, digamos assim, um mundo que não é mais um mundo pensado em termos mágicos. Mas essa transformação, essa representação dessa realidade cotidiana que se torna prevalente nessa sociedade, porque surge com força uma nova classe social, ainda não elaborou um modo de compreensão da dinâmica, das engrenagens de transformação dessa própria realidade. O que só vai acontecer quando essa sociedade burguesa que emerge no começo da era moderna, né, dos descobrimentos, a Revolução Científica do século XVI em diante, isso só vai se intensificar quando, vamos dizer assim, essa classe social se tornar hegemônica. E ela vai se tornar hegemônica basicamente com a criação de uma sociedade representativa na Inglaterra, no século XVIII, e com a Revolução Francesa no século XIX. Me desculpem se eu estou sendo muito sociológico e histórico, mas é para dar o contexto no qual surge o próprio romance, que é um gênero novo.
é sempre necessário pensar a historicidade da literatura. A literatura é um artefato estético, a gente deve apreciar e analisar e interpretar a literatura em termos estéticos, sim, mas sem perder de vista a historicidade daquilo que surgiu, né? Senão a gente não consegue entender nem a própria ideia de autor, né? O autor, a noção moderna de autor surge com essa sociedade mais individualista. Antes não havia a noção de autor com uma autoridade, não existia a noção de originalidade, né? Em toda a literatura, termo, aliás, que nem existia na Antiguidade ou na Idade Média, literatura, o termo do século XVIII, toda a produção poética, a produção do que hoje nós chamamos de literatura, consistia numa ideia de celebração de modelos previamente já formulados pelos grandes mestres, de tal maneira que a gente vê que a literatura consiste em emular, copiar, imitar, acrescentando algo de novo, uma tradição. É uma literatura que se molda, uma sociedade hierarquizada gera uma produção poética que também se rege por uma certa hierarquia de formas de escrever. Não há noção nem de autor, nem de originalidade. Isso só vai ser possível quando surgir uma sociedade mais individualizada, em que surge o indivíduo, o sujeito, com uma interioridade diferente do mundo público, e vai surgir, no campo da criação, a noção de autor. E junto com a noção de autor, surge também um novo gênero literário que se transforma no principal veículo de condução, de transmissão da experiência do indivíduo, que é o romance. Então, o romance corresponde a essa nova sociedade, mas ele só vai ser plenamente uma representação dessa sociedade quando essa sociedade tiver consolidado as suas transformações. E essa transformação vai acontecer exatamente no século XIX. Só para ver isso, não ficar excessivamente historicista aqui nessa apresentação, eu não tenho uma visão historicista da literatura, né? Eu acho que o que predomina na literatura é sempre o feito, a realização estética, mas assim, a literatura não acontece no vazio, ela acontece sob um substrato, que é, ao mesmo tempo, social e da própria história literária. E no campo da história literária, a gente vê que o romance vai elaborando essa representação da vida de pessoas comuns, e não mais de reis e nobres, cavaleiros, etc. e tal, deuses e semideuses, mas ainda como uma vivência parcial. Ainda não é uma vivência que diz respeito à totalidade da sociedade, o que vai acontecer quando essa sociedade burguesa se estabilizar. Isso vai acontecer exatamente no século XIX, que é o momento em que cresce o nosso Honoré de Balzac. Como eu disse, eu vou dar exemplos, por exemplo, eu já falei aqui do romance sentimental, romance de folhetim inglês e francês, né? O Richardson com Clarissa, ou a Nova Heloísa com Rousseau, que são romances sentimentais, que falam dessa experiência da aventura amorosa como uma evasão da realidade. Mas a gente tem outras modalidades, certamente aqui todo mundo já ouviu falar das Viagens de Gulliver, por exemplo, Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. É um romance fantástico. Então, é um romance que não é realista, como a gente entende hoje, é um romance de aventura, mas ele não é um romance sobrenatural. Ele não é um romance em que há intervenção de deuses e semideuses. Ele é um romance que trata de mundos imaginários como uma sátira da própria sociedade. Todo mundo aqui também certamente já ouviu falar do Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, um escritor também inglês, contemporâneo do Swift, que fala da experiência de um náufrago que recria o seu mundo tipicamente inglês numa ilha perdida no meio do mar, onde ele vai dar depois de um naufrágio. Todo mundo aqui já ouviu falar do Cândido do Voltaire, o Cândido do Voltaire, um escritor do século XVIII também, um escritor francês, né? O Daniel Defoe e Swift são ingleses. O Daniel, pertence à literatura de língua inglesa. O Cândido do Voltaire é uma história mirabolante de uma personagem que sai da Alemanha, chega até Portugal, vivendo uma série de experiências extraordinárias, que no fundo são experiências totalmente inverossímeis, explicitamente inverossímeis,
enfim, ele passa por mutilações do corpo e na cena seguinte ele já está de novo atuante, ou seja, não há nenhum respeito, ele passa por várias peripécias e várias desgraças que acontecem com ele, e isso tem um caráter humorístico para mostrar, vamos dizer assim, a tragédia humana dentro de uma perspectiva cômica e como uma forma de questionar, criticar, satirizar o otimismo triunfalista do iluminismo, da racionalidade, de que tudo seria, o ser humano teria uma vida plena e harmoniosa com o mundo a partir do exercício da razão. Ele mostra que o mundo tem uma série de tragédias, que ele apresenta na forma de tragicomédia para fazer uma sátira a esse otimismo racionalista. Estou dando esses exemplos, eu não estou elaborando, porque seria muito complexo, levaria muito tempo, inclusive, para elaborar cada um desses autores, mas só para vocês verem. De um lado, o romance sentimental, que fala de histórias amorosas, num plano super privado, íntimo, quase doméstico. Do outro lado, romances meio extraordinários, que tem um elemento satírico e um elemento filosófico e um elemento inverossímil, que no fundo é uma forma de criar um espelho irônico da sociedade, com Viagens de Gulliver, com o Cândido do Voltaire, Montesquieu, grande filósofo iluminista, também criou um livro chamado História Verdadeira, que mostra uma sociedade no Oriente, que é uma espécie de sátira da sociedade francesa. Então, tudo que ele fala de uma sociedade da Pérsia corresponde ao que acontece na França. É todo um jogo de espelhos, no qual a gente não encontra, nem nesse romance satírico, filosófico, extraordinário, nem no romance sentimental, uma representação plena da realidade. Porque esta realidade, essa nova realidade, ainda está numa transformação, numa elaboração, um mundo burguês que eclode na era moderna, ainda não se consolidou. Essa consolidação vai acontecer quando acontecerem também as revoluções burguesas, pelas quais a nova classe social chega ao poder e passa a ditar o imaginário. Aquilo que se pensa sobre a realidade, a concepção de mundo, passa a ser ditada por uma visão pragmática, materialista, e com determinados tipos de relações entre pessoas, grupos, classes, que correspondem a esta visão nesse novo extrato que surge e que vai gerar um novo tipo de representação literária, que terá no Balzac o seu, digamos assim, primeiro grande escritor, o seu grande primeiro intérprete. Como que isso acontece? O Balzac, como eu disse, nasceu em 1799, então ele cresce depois da Revolução Francesa, a Revolução Francesa que vai ser, vamos dizer assim, o motor dessas grandes transformações e da consolidação da burguesia no panorama social e da visão de mundo burguesa, materialista, pragmática, na sociedade europeia, depois migrando, né, assim, reverberando em outros lugares, inclusive o Brasil, né, a Revolução Francesa é um grande marco durante o qual o Balzac praticamente nasce. A Revolução é 1789, ele nasce em 1799, portanto, 10 anos depois da Revolução, mas quando ele cresce, ele já cresce debaixo do Napoleão. Como vocês sabem, perdão novamente por ficar fazendo historiografia aqui, eu não sou historiador, sou jornalista, como vocês sabem, e trabalho com literatura, mas é necessário pontuar esses momentos. Depois da Revolução Francesa, do período do terror, o período mais radical, o caos completo da Revolução Francesa é pacificado pela presença do Napoleão Bonaparte, que cria um governo autoritário, um império na França, mas é um império republicano, mas ele cai em 1815, quando acabam as campanhas expansionistas da França, e aí há uma restauração da antiga monarquia. Só que a Revolução Francesa tem um impacto não apenas na França, mas em toda a Europa. A sociedade não é mais monárquica no sentido tradicional. Agora há uma espécie de disputa e, ao mesmo tempo, acordo entre a antiga aristocracia e a nova burguesia. Momentos
oscilantes. Num primeiro momento, quando cai o Napoleão, sobem ao poder na França 2 reis da dinastia daqueles reis que foram depostos. O rei que foi deposto pela Revolução Francesa é o rei Luís XVI, foi decapitado. Um descendente dele, o Luís XVIII, sobe ao poder quando o Napoleão cai, é da dinastia Bourbon, e é sucedido pelo Carlos X, que também é da dinastia Bourbon. E parece ser um retorno, é como se a Europa, passado o susto da Revolução Francesa, que era republicana, antimonarquista, tivesse voltado ao regime monárquico. Mas o efeito da Revolução Francesa já tinha sido devastador, não apenas na França, mas por toda a Europa. Inclusive, isso gerou conflito com a França e com Napoleão. E aí, quando surge a Restauração, que é o período em que nasce o Balzac, cresce o Balzac, na França, já se percebe paulatinamente o avanço da burguesia na disputa pelo poder, o poder nesse país, na França. Primeiro há os 2 reis Bourbons, até que acontece um grande evento importantíssimo em toda a Europa, em 1830, que é uma revolução, que depõe esses reis da Restauração, instaura uma nova monarquia, mas uma monarquia constitucional, em que um rei chamado Luís Filipe, da Casa de Orleans, a mesma Casa de Orleans dos nossos imperadores aqui no Brasil, que são Orleans e Bragança, lá é só Orleans. Aí é um rei, o Luís Filipe, é o chamado rei burguês. Ele é rei porque ele é da dinastia real, de uma dinastia real, mas ele é um rei que governa sob uma constituição que cerceia muito o seu poder, e ele tem que compartilhar o poder com uma burguesia financeira poderosíssima, que, ao longo desses anos pós-napoleônicos, foram manobrando para ter o Estado em suas mãos. E é este momento que funciona como pano de fundo para a obra do Balzac. O Balzac vai ser o escritor que vai perceber o quanto as relações objetivas, materiais, a disputa pelo poder e a disputa por dinheiro são o motor dessa sociedade. Ele é o primeiro escritor a trazer isso para a literatura de modo sistemático. E ele cria uma série de obras que vão representar todos os aspectos dessa sociedade. Essa obra se chama A Comédia Humana. É um conjunto de cerca de 90 livros, em que ele fala do que acontece na província, o que acontece em Paris, o que acontece nos salões, o que acontece no universo do trabalho, o que acontece na vida íntima, o que acontece na vida pública, o que acontece nas oficinas de jornais, o que acontece nas empresas. Ele vai falar do que acontece no campo do exército, da exploração rural, etc. Ele faz uma representação total. Ele faz isso de maneira sistemática e só prestando atenção nisso? Absolutamente não. E ele nem pensa em fazer isso desde o início. Porque o Balzac nasce em 1799 e cresce convivendo com a geração romântica. Ele nasceu em Tours, que é uma cidade da província francesa, ele estudou numa cidade chamada Vendôme, quando ele era criança ele vai para a França, vai para Paris, em Paris ele cresce com um desejo, ele era um leitor compulsivo, ele tem um desejo de ser escritor e ele começa a escrever. Escreve livros pavorosos que ele não assina, ou que ele assina com pseudônimo. São livros que ninguém conhece, nunca foram publicados no Brasil, ninguém nunca leu, possivelmente nem na França. São livros como, vou mencionar alguns títulos aqui, que eu anoto, que não dá para saber de cabeça, porque são livros absolutamente sem nenhuma importância, e que eu menciono apenas porque faz parte da história desse autor. São livros que têm os títulos tais como A Herdeira de Bihag, João Luís ou a Enjeitada, Clotilde de Lusignan ou o Belo Judeu, o Centenário ou os Dois Berenguer, o Vigário das Ardenas, e assim por diante. Uma série de livros, de romances, que são romances que seguem o folhetim, a ideia, o formato do folhetim inglês, o folhetim sentimental. E também seguem um pouco o romance histórico,
Só para dar um exemplo, o Balzac tem um livro chamado O Lírio do Vale, que é um romance epistolar, como são a Clarissa do Richardson, como são a Nova Heloísa do Rousseau. Ele também gostava muito dos escritores em pleno século XVIII, começo do século XIX, faziam romances históricos. Então, vocês lembram do Ivanhoe, ou Ivanhoe, né, um herói medieval, um cavaleiro, um cruzado inglês? Então, tinha lá um romancista chamado Walter Scott, que é muito bom, diga-se de passagem, que fazia romances históricos sobre a história da Inglaterra. E ele se baseia nesse tipo de romance histórico que idealiza cavaleiros de um passado ancestral. Ele também reproduz isso na sua própria obra. Então, o Balzac não é que ele começou a escrever já pensando em fazer uma representação da realidade burguesa da França da Restauração. Não, ele vai ensaiando, ele escreve alguns livros, escreve vários livros ruins, vários livros péssimos, que ele assina com pseudônimo ou nem assina, e que ele renega completamente e não estão na Comédia Humana. Até que, enfim, em contato com a vida dos salões literários parisienses, ele vai refinando a sua escrita literária e também a sua sensibilidade para as nuances da representação, a representação ficcional. E ele escreve um livro chamado Os Chouans, que no Brasil está traduzido como Bretanha, em 1799, que é um romance histórico. É um romance histórico, à maneira do Ivanhoe, do Walter Scott, com uma diferença. Ele pega um fenômeno, um acontecimento histórico que é muito recente. Ao invés de ir lá para a França medieval, falar da Joana d'Arc, como Walter Scott falou do Ivanhoe, ele vai falar de um acontecimento que se deu em plena Revolução Francesa. Então, ele faz um romance histórico, mas que diz respeito a um evento muito próximo no tempo. E aí ele percebe que os eventos históricos próximos no tempo dizem muito sobre a realidade em que acontecem, mas também sobre a realidade que é contemporânea a ele, Balzac. E ele também não transforma, esses Chouans são a história de uma revolta camponesa, durante a Revolução Francesa, ele também não transforma isso numa epopeia de heróis muito acima do homem comum. Não, ele contempla o universo e o imaginário do homem comum, dos camponeses, do homem do campo. E esse romance faz um grande sucesso que vai fazer com que ele tenha chamado a atenção para a sua obra e ele começa a elaborar uma série de outros textos, de outros romances, que vão falar um pouco desta realidade que lhe é próxima, às vezes projetando a narrativa um pouco no passado em relação ao momento que ele escreve, mas sempre tentando representar com bastante argúcia e complexidade aquilo que diz respeito à sociedade na qual ele viveu. E aí ele escreve uma série de romances que talvez você já tenha ouvido falar, como, por exemplo, A Pele de Onagro, Gobseck. Gobseck é menos conhecido, mas A Pele de Onagro, que é um livro famosíssimo dele. A Mulher de 30 Anos. Quem nunca ouviu falar da Mulher de 30 Anos, né? Quando surge a expressão a balzaquiana, né? Uma mulher de 30 anos, a gente chamava antigamente de uma balzaquiana. O tempo mudou, hoje as balzaquianas têm 40, se bobear 50 anos, mas naquele momento do Balzac, uma mulher de 30 anos era uma mulher já madura, mas ainda sedutora. E esse romance, diga-se de passagem, é bem ruinzinho, tá? O romance, A Mulher de 30 Anos, ainda é um romance bem ruim. O Balzac é um escritor irregular, aí eu vou deixar claro. A obra dele, A Comédia Humana, tem 90 romances, muitos são bastante limitados do ponto de vista da ambição literária, mas outros são verdadeiras obras-primas de referência no cenário da nossa literatura entendida globalmente, a literatura ocidental, né, que se pratica a partir da Europa e das Américas, na África, em vários lugares, dentro de certos moldes que a gente reconhece, no qual a gente reconhece uma tradição, uma linhagem. Então ele começa a escrever uma série de livros, e ele vai mesclando gêneros literários. Vejam, lembrem-se, antes dele tinha o romance sentimental, que falava de historiazinhas amorosas, açucaradas, sentimentais, que provocavam choro.
Depois tinha um romance satírico filosófico do Voltaire, do Montesquieu, do Swift, do Defoe. Tinha um romance histórico do Walter Scott. Tinham romances temáticos. A temática do romance era muito definidora da sua abrangência, da sua forma do que ele estava falando. Ou falava da experiência sentimental, ou falava da experiência política, mas numa época de estados absolutistas muito opressivos, falava-se de maneira satírica, porque aqueles romances satíricos do Gulliver, né, do Jonathan Swift, ou do Voltaire, também era o recurso do extraordinário, do inverossímil, do fantástico, também era um recurso para fugir da vigilância de um Estado absolutista, de monarquias absolutistas. Então, o Balzac, ele percebe uma sociedade nova, percebe que falar do presente é algo que tem um efeito novo, literariamente falando, e um efeito de público também, mas ele ainda é filho do seu tempo. Então, ele é filho, ele cresceu lendo romance sentimental e romances dos iluministas franceses, ou então dos autores ingleses que fazem esses romances satíricos do tipo Viagens de Gulliver. E ele pratica gêneros, variantes do romance que também não são romances realistas. A Pele de Onagro, por exemplo, é um romance incrível do Balzac, em que ele faz o quê? Ele conta a história. Vou dar um exemplo, vou fazer um pequeno resuminho bem rápido, que é A Pele de Onagro. Tenham em mente isso. Balzac é conhecido por ser um escritor realista, que fala de coisas que acontecem na realidade exterior a nós, reproduzidas dentro da nossa realidade literária. Então, há uma comunicação direta entre a representação literária e a realidade. E a gente, de repente, vê um livro maravilhoso dele, chamado A Pele de Onagro. Onagro é o nome de um tipo de asno, de jumento, um bicho. É a história de um jovem que perdeu tudo no jogo, está arruinado, um jovem, enfim, ambicioso, um playboy da época que, de repente, está arruinado, decide se suicidar. Daí ele entra na loja de um antiquário, e o antiquário mostra para ele uma pele de onagro, uma pele desse asno, que teria propriedades mágicas. É uma pele de asno que, se ele comprasse, ele poderia fazer desejos a essa pele, e essa pele iria realizar seus desejos por suas propriedades mágicas, só que, ao mesmo tempo, essa pele iria encolhendo até ele não ter mais nenhum efeito sobre a realidade dessa personagem, que chama-se Rafael, e que representa, obviamente, no livro, quem já leu ou já ouviu falar do pacto do Fausto, do Goethe, é a mesma coisa. O pacto com o demônio. Você faz um pacto com o demônio. Você vende sua alma ao demônio, enquanto você viver, você vai ter uma vida gloriosa, rica, cheia de prazeres e poder, etc. e tal. A Pele de Onagro oferece isso Então, Balzac criou, num plano, enquanto o Fausto do Goethe, por exemplo, um romance quase que metafísico, filosófico, não é um romance, perdão, é um poema dramático, né? Um poema dramático, na forma de teatro, uma das obras mais sublimes da história da literatura, o Fausto do Goethe. A mesma história, o pacto com uma força sobrenatural, é recriada pelo Balzac, mas assim, mas numa chave completamente rebaixada. Não é mais um homem brilhante que tem propensões de sábio, que domina os elementos do mundo, que comercializa sua alma com o diabo. Não, é um homem comum, é um jovem comum, meio empobrecido, que pelo vício do jogo, que de repente entra nessa viagem de querer ter um passe de mágica para a felicidade. Super sobrenatural, né? Não corresponde ao que a gente espera de um escritor realista como o Balzac. E, no entanto, o Balzac cria esse elemento que é romanesco, que é envolvente, que tem apelo de público. Ele é um autor que nasce no momento em que a literatura já tem um público, e isso para ele é importante. Ele quer essa inserção no mundo do leitorado francês, mas, ao mesmo tempo, tudo que acontece de extraordinário acontece porque o nosso Rafael, quando ele quer, vou falar aqui, ele tem uma hora que ele quer fazer uma orgia.
umas mulheres na casa de um banqueiro que vai patrocinar essa orgia e vai lhe dar dinheiro. Aí ele faz tudo para conseguir isso. E consegue. Então, tudo que ele consegue, ele atribui a Pere de Onagro, mas ele, ao mesmo tempo, se esforçou para fazer isso. Então, veja o que o Balzac faz. Ele cria uma personagem que tem uma comunicação com o sobrenatural, mas tudo que ele faz é da ordem do absolutamente naturalista. Ou seja, ele vai atrás da farra, de amigos com os quais ele tenta conseguir um sponsor, um financiador das suas farras, e consegue isso. No fundo, a Pere de Onagro é um grande placebo, né? O que a gente chamaria na linguagem da medicina de um placebo. Ele precisou, é quase se fosse uma coisa supersticiosa, né? Eu acredito nas propriedades mágicas desta garrafa e eu me imbuo de uma energia para conseguir o que eu quero e consigo, e atribuo a garrafa a propriedade mágica, mas, na verdade, a garrafa simplesmente foi aquilo que imantou o meu desejo e me fez conseguir as coisas. Então, mesmo num romance meio fantástico, como esse do Balzac, A Pele de Onagro, os feitos e os benefícios conquistados por esta personagem que, de alguma maneira, entra numa viagem assim de entrar em contato com forças cósmicas sobrenaturais, tem uma dimensão realista. Tem uma dimensão realista, porque tudo que ele faz, tudo que ele conquista não é um passe de mágica, é porque ele está imbuído dessa convicção de que ele vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, eu já dei aqui o exemplo de que o Balzac escreveu um livro chamado Lírio do Vale, que é um romance epistolar, como aqueles romances sentimentais ingleses. Escreveu um romance histórico, que é o Chouan ou Bretagne, em 1799, que é calcado nos romances históricos do Walter Scott. E ele escreve um livro sobrenatural, entre aspas, que também dialoga com as viagens de Gulliver, com o Cândido do Voltaire, etc. Então ele está tateando o terreno quando ele surge, quando ele surge literariamente por volta do final dos anos 1820, 1830. Mas esses são exemplos, esses livros que eu mencionei aqui, são exemplos meio fora do que vai ser o cerne da obra dele, porque ao mesmo tempo ele começa a escrever cada vez mais romances que falam da experiência social, da experiência concreta, da experiência cotidiana da França do século XIX. Às vezes ele está escrevendo em 1830, mas as tramas se passam em 1819, ou 15, seja lá o que for, 10, 15 anos antes. Mas ele está falando de uma experiência contemporânea. Né? Então, por exemplo, eu citei um livro agora há pouco chamado Gobseck, que é a história de um agiota. É um agiota que vai arruinar uma mulher, uma condessa. Então, assim como há outros vários romances, eu não vou me estender aqui em relação à bibliografia do Balzac, que é muito extensa, mas ele vai mesclar livros que têm um caráter que foge da representação realista e dentro dos moldes dos romances que ele cresceu lendo, com romances que falam dessa realidade cotidiana e, sobretudo, da realidade de Paris. E aí ele começa a fazer um grande sucesso literário na França. Ele fica amigo do Victor Hugo. Todo mundo aqui já ouviu falar do Victor Hugo, né? Autor dos Miseráveis, Notre-Dame de Paris, que é a história lá do Corcunda de Notre-Dame, enfim, um autor, assim, é o grande romântico francês, que também fica amigo do Lamartine, que é um grande poeta romântico francês, fica amigo da George Sand, que apesar desse nome, George Sand é uma mulher, que era casada com o Chopin, o compositor de música clássica, né, de música erudita. Ele entra em contato com o círculo romântico. E ele tem uma ambição, desde jovem, de se inserir no meio literário. Ele fica, ele tem um temperamento romântico, vive uma série de aventuras malfadadas, frustradas, mas aventuras amorosas. E ele tem um ímpeto romântico de celebrar esse sentido, sim, do indivíduo que se impõe à sociedade, mas, ao mesmo tempo, por razões que são quase que inexplicáveis, ao mesmo tempo em que ele tem um ímpeto romântico de celebrar a experiência individual,
sintonizado, portanto, com a sua época, com a sensibilidade da sua época, ele, quando faz realizações literárias, ele é um autor que se descola do sentimentalismo e do caráter emotivo da escrita romântica ou do sentido heróico da visão da história romântica, e tem uma percepção muito clara o tempo todo das forças sociais que esmagam e determinam os sujeitos. Ele contempla todos os personagens dele, como eu disse anteriormente, ele fala do mundo rural, fala do mundo militar, fala do mundo dos salões de Paris, fala do mundo do trabalho em Paris, etc. e tal, mas ele não é um romancista esquemático, que é frio e neutro. Não, ele fala de personagens passionais, personagens que vivem ambição, contradições, ciúmes, traições, cobiça, enfim. São personagens que ficam transtornadas, enlouquecem. Mas e isso tudo corresponde ao figurino da literatura de sua época. Porém, ao mesmo tempo que ele mostra isso, ele sempre representa a determinação, e aqui eu entro no mais importante do Balzac, a determinação das forças sociais, das condições prévias ao sujeito. Nascer numa classe, nascer numa cidade, nascer na província ou nascer em Paris, nascer como burguês, nascer como filho de operário ou agricultor, nascer como aristocrata é determinante. E os amores, os laços sociais, os vínculos estão intimamente condicionados e atravessados e ligados a essas determinações concretas, materiais. Todas as personagens do Balzac, que é um escritor de grande complexidade, muito maior complexidade do que seus antecedentes, todas as personagens têm contradições, às vezes têm idealismos, às vezes são utópicos, às vezes são sonhadores, às vezes querem praticar e atingir estados de harmonia com o mundo, mas elas são confrontadas com a necessidade de transitar por um mundo materialista, calculista e cínico. Ele percebe isso. Esse homem romântico e idealista na sua vida privada, ao fazer literatura, por uma espécie de metamorfose que só, vamos dizer assim, a própria literatura explica, ele faz algo que nem corresponde à sua biografia. Quem estuda a biografia do Balzac mal acredita que ele seja o autor dos livros que ele escreveu, porque ele era, de fato, um homem que queria ser um dandy, um mundano, entrar na sociedade e, ao mesmo tempo, viver de conquistas amorosas. E a literatura dele coloca isso tudo, transmite isso tudo, representa tudo isso com um viés crítico, um viés amargo e irônico, fatalista, em que não há lugar para nenhum tipo de idealismo, em que a força da necessidade material se impõe. E com isso ele vai se transformar no grande anatomista da sociedade burguesa e sua mecânica, principalmente, como eu já falei para vocês, nessa sociedade que depois das utopias da Revolução Francesa e, vamos dizer assim, daquele momento de ímpeto heróico do Napoleão Bonaparte, é uma sociedade conformista, materialista, uma sociedade de acordo. É uma sociedade de acordo entre a velha aristocracia e a nova burguesia, com oscilações. Às vezes prevalece a aristocracia, às vezes prevalece a burguesia, mas praticamente sempre a burguesia que triunfa. Primeiro, e sobretudo a burguesia do capital financeiro. Não a burguesia da indústria, a burguesia do pequeno vendedor, do pequeno lojista, do pequeno comerciante. Não. O capital que se alimenta do próprio capital. Não é muito diferente de hoje. Né? Diferente de hoje. Que a gente tem o capital financeiro criando um fosso social gigantesco, um fosso social gigantesco entre aqueles que têm o pleno domínio do capital e dos meios de produção e aqueles que estão assujeitados a ele. Aliás, quem lê Balzac, do Pai Goriot, Ilusões Perdidas, acha que ele está falando do Brasil de hoje. É muito interessante isso.
o acordão, né? Esse termo que a gente usa no Brasil, o acordão, né? Entre o Centrão e o governo, o Partido Social Democrata, ou a democracia cristã, tudo isso que a gente passou a ver, cresceu vendo no Brasil, esses acordos, né? Esses grandes conchavos, como a gente diz, entre partidos e grupos políticos no Brasil, em que há uma troca de lugares no poder, etc. e tal, mas os donos do poder são sempre os mesmos, é algo que acontecia nessa França. Essa França do Balzac. Então, um mundo de banqueiros, um governo de banqueiros com o rei que é dominado por essa elite social que é, ora, capital financeiro, ora, herdeira dos latifúndios que pertenceram e continuam pertencendo à aristocracia, à nobreza de sangue, a nobreza ancestral francesa. E aí o Balzac começa a representar esta realidade e começa a justamente se impor ao meio literário como uma completa novidade pela capacidade e argúcia com que ele identifica todas as artimanhas, todas as determinações, todos os interesses mais vis que convivem com os interesses amorosos, com os interesses sentimentais, com os interesses espirituais, religiosos, né? Ele não é um escritor esquemático, as personagens são complexas, elas têm sentimentos, elas têm impulsos, têm utopias e culpas, pelas utopias não realizadas ou pela traição que cometem em relação aos seus sonhos de juventude quando chegam à idade adulta, mas elas têm sempre que ceder a uma sociedade que é materialista, calculista e cínica, como eu já disse para vocês. E conforme ele vai elaborando essa obra, em prodigiosos primeiros anos da década de 1830, em que surgem vários dos livros que compõem, vamos dizer assim, a grande obra do Balzac, como Coronel Chabert, A Duquesa de Langeais, Pai Goriot, Ilusões Perdidas, Louis Lambert e uma série de outros títulos que eu também não vou enumerar aqui, porque, como eu disse, são muitas obras. Ele percebe que apesar dele ter frequentado outros gêneros ou subgêneros literários, como romance histórico, romance epistolar, romance sentimental, romance mágico, fantástico, como no A Pele de Onagro, que eu brevemente comentei com vocês. Apesar dele ter feito isso, havia uma certa unidade na sua obra. E ele começa a dividir sua obra de tal forma que, se vocês pegarem qualquer organização da obra completa de Balzac, vocês veem que as obras são classificadas segundo uma divisão que o Balzac cria e começa a imprimir aos seus livros. Então, ele chama os seus livros, o cerne da sua obra, de estudos de costumes. E aí ele divide em cenas da vida privada, cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, cenas da vida política, cenas da vida militar, cenas da vida rural. E ainda ele cria, além dos estudos de costume, com todas as suas subdivisões, estudos filosóficos para romances mais especulativos, como, por exemplo, um romance como o Louis Lambert, que traz um pouco das experiências de quando ele era jovem e fazia reflexões pseudo-filosóficas. Livros que são meio ensaísticos, como ele tem um livro chamado Fisiologia do Casamento, que é um livro meio satírico em relação aos costumes conjugais, mas que também não é uma narrativa, então ele coloca como estudos filosóficos ou analíticos. Então ele cria subdivisões, não interessa aqui, não interessa muito para quem vai ler, porque isso vem depois. E por que vem depois? Porque o Balzac é não apenas um romancista que inova a representação da realidade e faz uma coisa realista no sentido pleno, não mais sentimental, idealista, como havia antes, como ele percebe também como o romance é um gênero literário que pode absorver o que acontece na sociedade. Então ele pode não apenas criar personagens e enredos, mas também absorver diferentes saberes, né? O saber dos editores, o saber dos latifundiários, o saber dos banqueiros, o saber no sentido das práticas e conceitos de mundo e formas de produzir realidade, os médicos,
os advogados, ele absorve, o romance absorve todos os discursos que vicejam na sociedade. Não apenas ele faz isso, e isso garante mais realismo ao romance, como o romance, uma vez publicado, tem um poder de intervenção na realidade. O romance passa a ser uma voz social, uma voz pública. O Balzac talvez seja um dos primeiros romancistas que concebe o romance como algo que entra na ordem do dia da sociedade, na discussão sobre o que acontece na sociedade. Hoje em dia a gente tem pouco disso, mas quem é um pouco mais velho, como eu, se lembra ainda do momento em que os grandes romancistas eram vozes ouvidas na sociedade. A figura do intelectual público era muito presente. O Balzac está na gênese disso. Antes dele houve Voltaire, Diderot, Montesquieu, que eram intelectuais públicos, mas transitavam no meio mais aristocrático. O Balzac faz isso no momento de difusão da imprensa, do jornalismo, não apenas do romance de folhetim, mas dos jornais, as revistas literárias e revistas de notícia. Ele sabe que a literatura tem um poder de questionar a realidade, provocar a realidade, inclusive desafiar a censura conforme o momento histórico de maior ou menor cerceamento da liberdade de expressão. E ele faz uso disso. E ele se transforma, talvez, no primeiro grande escritor profissional. Todos os escritores antes do Balzac são mais ou menos escritores financiados. Ou eles pertenciam a uma classe abastada, ou eles eram financiados por algum tipo de patrono, ou eles estavam ligados a algum tipo de mecenas, ou algum protetor, né? Algo que acontece, isso é um fenômeno histórico das artes, né? Se a gente pensar, Mozart tinha, por exemplo, na música, Mozart tinha que estar sendo protegido por um príncipe ele mudava de principado em principado conforme aquele que o ajudava, pagava para ele produzir suas obras. Beethoven não, Beethoven, que é contemporâneo do Balzac, ele não, ele explora comercialmente as próprias obras. O Balzac corresponde a esse momento na literatura, não é mais o escritor que pertence a uma classe social abastada e que muitas vezes fala contra essa classe, mas ele tem a proteção do meio em que ele vive, ele não vive da literatura, ele é um primeiro escritor, não único, mas um dos primeiros escritores a viver da literatura, a pensar a literatura como profissão, e a figura a escrita como algo profissional. Ele chega a ter uma editora, ele cria uma editora. Isso vai se refletir nas Ilusões Perdidas, quando a gente vai ver uma gráfica que aparece como um cenário importante do livro, assim como os jornais vão ser importantes nas Ilusões Perdidas. Ele vai fazer, ele se entende como um escritor profissional que precisa viver da literatura, ele vive dos direitos autorais, da venda dos seus livros, e ele chega a tentar ter uma editora para publicar livros de outros autores, mas também os dele, e quebra a cara. Ele se associa com um editor, ele quer publicar obras super ambiciosas, obras completas de vários autores clássicos e contemporâneos dele. Ele chega a comprar uma tipografia para abaixar os custos. Ele chega a conceber a ideia de comprar uma fábrica para fazer os tipos móveis, sabe os tipos com os quais você imprimia antigamente na tipografia? Os tipos móveis com os quais você imprime o papel, depois coloca na tinta o chumbo, né, a letrinha desenhada em chumbo, você coloca na tinta e imprime no papel. Ele chegou a ter isso. E ele chega a pensar na hipótese de criar uma fábrica do papel, para ele mesmo fazer o papel. Então ele era um visionário, ele entendeu a divisão do trabalho na sociedade capitalista, então ele queria deter todas as etapas do processo. E nisso ele foi genial, mas como negociante ele era péssimo, porque ele entrou nesse empreendimento, se endividou a família, endividou seus investidores, quebrou a cara, passou a vida pagando dívidas, e o benefício disso para nós é que ele teve que fazer a única coisa que lhe dava dinheiro, que era escrever romances. E aí ele começou a escrever um romance atrás do outro, um romance atrás do outro. Ele entendeu que não apenas a indústria editorial era um trabalho profissional, mas a escrita era profissional. E aí, sem nenhum prejuízo da genialidade e a complexidade da representação que ele fez da França do seu tempo em termos literários, sem prejuízo dessa argúcia e dessa inventividade literária, ele também tem um espírito comercial.
quando ele divide a obra em estudos de costumes, cenas da vida parisiense, cenas da vida provinciana, cenas da vida... Isso tem um apelo comercial. Ele organiza as obras para falar, leiam de Balzac o livro tal que pertence à série Cenas da Vida Provinciana. E aí todo mundo conhece aquela obra, por exemplo, Ilusões Perdidas, faz parte do ciclo das cenas da vida provinciana. Embora se passe em Paris a maior parte do tempo, começa na província. Assim como o Pai Goriot faz parte dos cenas da vida privada. E um livro puxa o outro. Porque se você fala, esse aqui é o livro Pai Goriot, que faz parte de cenas da vida privada, você pressupõe que há outros livros dentro desse mesmo recorte. Isso tem um apelo comercial, publicitário. Ele entendeu isso, a propaganda, palavra que não existia na época dele, mas a ideia da propaganda, ele entendeu perfeitamente. Que era uma máquina. A literatura não é apenas um objeto estético, também um objeto de consumo. Ele é visionário nesse aspecto. Ele não soube ganhar dinheiro explorando os escritores. E teve, inclusive, que, para pagar as dívidas, se tornar um escritor mais prolífico e produtivo. Mas ele entendeu que literatura é um produto de consumo. E ele fez isso associando este tino comercial, né, com a sua argúcia enquanto escritor, quanto intelectual e quanto poeta da língua francesa. E aí, o grande ovo de Colombo surge quando ele publica o livro, que foi objeto de um curso de leitura guiada aqui na Escrevedeira, que é o Pai Goriot. Quando ele, então, cria uma história, que é vamos dizer, a história arquetípica do romance do século XIX, que a gente vai encontrar no Balzac, e vai encontrar no Stendhal, vai encontrar no Flaubert, vai encontrar até no Dostoiévski. Qual é a história? Numa sociedade muito desigual, mas porém com uma possibilidade de mobilidade social, ainda que com muita restrição, surge a figura do jovem genial, em geral da província, pobre, que quer ascender socialmente, porque se sabe talentoso e que vai mobilizar o seu talento, mas também vai associar o seu talento ao seu poder de sedução. Sedução de mulheres, sedução de pessoas poderosas, um adulador, um misto de gênio com a revista. Vai surgir essa personagem. Essa personagem surge no Pai Goriot, na figura do protagonista do Pai Goriot, que é o Rastignac. E vai encontrar uma continuação amplificada no livro que vai ser tema da nossa leitura guiada, que é Ilusões Perdidas. Lucien de Rubempré, um jovem da cidade de Angoulême, um jovem poeta talentoso, que vai cortejar uma mulher da alta sociedade local e depois vai se deslocar com ela para Paris, e em Paris ele vai ser abandonado por ela, ele vai se meter, vai tentar pertencer aos círculos literários, sociais, e não tendo sucesso, ele envereda pelo jornalismo, e no jornalismo ele vira um oportunista, um corrupto, alguém que entra no mecanismo da chantagem, da negociação de pautas e da corrupção. Então, essa ideia do jovem de classe extrato baixo, que quer buscar ascensão social graças a seu talento e sua energia individual, mas que para isso, para conseguir chegar lá, precisa vender alma ao demônio, precisa ser inescrupuloso, precisa ser amoral, é um enredo arquetípico do romance do século XIX, que surge com Balzac. Depois disso virão o Vermelho e o Negro do Stendhal, a Educação Sentimental do Flaubert, e autores menos conhecidos, Octave de Feuillet, tem um livro sobre... não me lembro agora, me deu um branco aqui. Octave de Feuillet tem um livro sobre confissões de um jovem poeta, de um poeta de província, uma coisa assim, um livro delicioso de ler, que não tem nenhum valor literário, mas é delicioso de ler, mas que é sempre a história do jovem talentoso, pobre, que, para fazer prevalecer seu talento, tem que conquistar, sejam as mulheres, sejam os poderosos. E que mostra que essa sociedade é uma sociedade em que a engrenagem impõe uma amoralidade e uma eficácia que ignora escrúpulos. Desculpem essa trilha sonora canina aqui, mas alguém apareceu no portão da minha casa e meus cachorros saíram fazendo algazarra. Isso vai surgir no Pai Goriot,
e depois vai ser amplificado em Ilusões Perdidas. Mas no Pai Goriot surge um elemento fundamental dentro daquela percepção, aquele, como eu falei, aquele tino comercial do Balzac. Além de ter criado essas divisões da obra dele, estudos da vida provinciana, estudos, cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, além desse apelo publicitário que ele conquistou, ele cria algo para dar mais amálgama à sua obra. Ele cria, no Pai Goriot, o mecanismo de ressurgimento das personagens de um livro para o outro. Hoje em dia a gente encontra até alguns autores que fazem isso, mas quem cria isso de maneira inédita foi Balzac. Como é que ele faz? O que é o Pai Goriot? Pai Goriot é a história de, basicamente, uma pensão de subúrbio em Paris, um bairrozinho pobre de Paris, miserável de Paris. Hoje em dia é um dos lugares mais elegantes de Paris, mas na época era um subúrbiozinho de Paris, onde tem uma pensão, onde está lá o Pai Goriot, que é um homem que foi rico, mas perdeu tudo para fazer as filhas fazerem casamentos bem-sucedidos com homens da nobreza. E nessa pensão ele convive com outros tantos fracassados. E entre esses fracassados tem uma figura que se desponta, que chama-se Eugène de Rastignac, que é um jovem que veio da província e está estudando direito em Paris. E aí o Rastignac admira o Pai Goriot, porque ele é um homem abnegado que perdeu tudo e está morando nessa pensão miserável para fazer com que as suas filhas casassem com homens ilustres e tivessem uma vida de luxo, em palacetes, nos melhores bairros de Paris. Ele admira o Pai Goriot, mas pelo próprio exemplo das filhas que ascenderam socialmente pelo casamento, ele fala, é preciso me associar a mulheres ricas para que eu triunfe. Então, esse jovem idealista que vai para Paris para estudar advocacia, estudar direito, para seguir uma carreira de maneira obstinada, etc. e tal, ele percebe, não é suficiente. Nessa sociedade, se você seguir um enredo, um protocolo que apenas repete o que os outros já fizeram, você não se destaca. Para você se destacar, você precisa entrar nos lugares que não estão previstos no seu horizonte. Aí ele começa a conquistar, ele tenta conquistar mulheres, e é uma mulher que ele vai conquistar, justamente a filha do Pai Goriot, que dá título ao livro, e com quem ele convive na tal pensão. Estou contando isso porque o livro vai ter uma crueldade terrível, porque ele, de fato, vai conseguir se tornar amante da filha do Pai Goriot, mas ele percebe que essa filha vai negar esse pai, e esse pai vai morrer, vai morrer de desgosto ao final do romance, e ele faz tudo para que esse homem abnegado, a quem ele deve, inclusive, ter conhecido uma mulher que agora é sua amante, ele faz tudo por esse homem, e vê esse homem definhar no desespero e na amargura. Mas, tão logo ele enterra o Pai Goriot no cemitério de Père Lachaise, a cena emblemática do livro, ele sobe até um promontóriozinho, né, um ponto elevado do cemitério, olha para Paris e fala, agora somos nós dois, você e eu e você, Paris. Ou seja, o meu momento de ilusão na bondade, de ilusão nos valores ideais, terminou, foi sepultada, o meu idealismo foi sepultado junto com o Pai Goriot, e agora eu vou jogar o jogo da sociedade. E o livro termina assim, o Pai Goriot. Ele sepulta o Pai Goriot, olha para Paris e fala, agora somos nós dois, somos eu e você, Paris, eu e a Babilônia moderna, essa sociedade pecaminosa, essa engrenagem mefistofélica, e eu vou entrar nisso e vou conquistar essa cidade. E logo depois que ele fala essa frase, ele vai jantar com sua amante, que é justamente a filha do Pai Goriot, que renegou o pai, e nem foi ao enterro do próprio pai. Então tem uma coisa cruel no final do Pai Goriot, porque o Rastignac, um jovem idealista, termina como um ambicioso. Ele é um idealista que vê que só a ambição pode levar ao sucesso, e ele progressivamente negocia com o próprio idealismo, os próprios valores, e acaba fatalmente enterrando esse idealismo junto com o seu amigo Pai Goriot e encarando o seu destino fatal
de entrar no jogo de uma sociedade em que a sedução, a adulação e o poder são fundamentais para se alçar de maneira extraordinária. Por que eu contei essa história? Porque essa é a história do Pai Goriot, certo? Só que, como eu disse, no Pai Goriot, o Balzac tem um clique, ele fala, e se eu pegasse personagens de outros romances e trouxesse para o Pai Goriot, e fizesse os personagens do Pai Goriot migrarem para outros romances, eu criaria ali uma rede de vasos, um sistema de vasos comunicantes que daria ainda mais homogeneidade à minha obra. Isso, tanto do ponto de vista da complexidade, seria importante tanto do ponto de vista da complexidade literária, do valor estético do romance, que assim se torna, de fato, um afresco da sociedade, mostrando todas as inter-relações de todos os espaços dessa sociedade, como também teria, para além deste valor estético, um apelo comercial. Vejam, não, hoje em dia a gente pensa, romance comercial é romance ruim, ou um escritor genial, em geral, não está preocupado com a comercialização dos seus livros. Não é assim. Primeiro que os escritores, mesmo os grandes escritores, eles se preocupam com a difusão dos seus livros. Mas o Balzac, que já tem isso, além de tudo, ele é alguém que tem um instinto comercial muito forte. Ele percebe que essa ideia de fazer as personagens migrarem de um livro para outro daria ainda mais valor e consistência à proposta de compor um afresco da sociedade do seu tempo e teria, além disso, um grande sentido comercial, um apelo comercial. E o que acontece a partir daí, que quando a gente lê o Pai Goriot, a gente começa a falar assim, mas será que essa personagem já... Para onde vai o Rastignac? O Rastignac vai estar aqui, nas Ilusões Perdidas. O Pai Goriot tem a personagem do Rastignac como personagem principal, o jovem ambicioso, que vem da província e vai para Paris. Ele vai aparecer aqui em Ilusões Perdidas, só que agora ele é coadjuvante. Como eu disse, o protagonista de Ilusões Perdidas é um jovem poeta de província, assim como o Rastignac era um jovem também da província, que vai para Paris para conquistar a cidade, conquistar a glória. O herói será Lucien de Rubempré, nas Ilusões Perdidas, que também é um jovem que vai ter que lidar com seu idealismo como poeta e seu cinismo como homem jovem ambicioso. Quem ele vai encontrar nos salões de Paris? O Rastignac. Só que o Rastignac que ele aparece já não tem nada mais a ver com o Rastignac do Pai Goriot. Porque o Rastignac do Pai Goriot era alguém cheio de conflitos interiores entre o idealismo e o pragmatismo. Agora, quando a gente chega em Ilusões Perdidas, que é publicado a primeira parte poucos anos depois do Pai Goriot e a última parte já uns 10 anos depois, quando chega nos Ilusões Perdidas, o Rastignac é um dandy. É um dandy que circula pela vida mundana. Ele é um mundano, ele circula pela vida mundana e instrui o Lucien de Rubempré a conquistar, em nome da ambição, todos os espaços que é necessário conquistar para ter visibilidade e ter sucesso em sociedade. Então, vejam, o Balzac também flagra não apenas as contradições de uma personagem, mas também as transformações de uma personagem. Uma personagem o Rastignac que a gente encontra em Pai Goriot não é o Rastignac do Ilusões Perdidas. É a mesma personagem, mas assim, a sociedade, o contexto, a circunstância, a contingência o modificou profundamente. O mais louco ainda é que se a gente for ler A Pele de Onagro, aquele livro lá atrás, que eu falei, o livro meio mágico, da pele, etc e tal, o personagem principal chama-se Rafael. Mas em dado momento ele conhece o Rastignac. Só que ele conhece o Rastignac já dandy também. Então, eu não sei se vai ficar complicado e vocês vão entender. Se eu vou me fazer claro para vocês entenderem, quem não conheceu. O Balzac escreve uma série de livros independentes. Quando ele escreve o Pai Goriot, ele fala, eu vou aproveitar personagens de romances anteriores e fazer personagens do Pai Goriot e ir para outros romances. No caso do Rastignac, ele pega uma personagem que já tinha aparecido como um dandy mundano na Pele de Onagro,
Na Pele de Onagro é o Rastignac que leva o Rafael para a orgia, para os salões aristocráticos, para ter prazer, dinheiro, etc. e tal, e prestígio. Mas quando chega no Pai Goriot, o romance se passa antes, cronologicamente falando, do que a ação do Pele de Onagro. Então ele pega uma personagem que ele já tinha criado como um dandy num momento e flagra essa personagem no momento anterior, quando essa personagem ainda não tinha se transformado num dandy. E depois, nas Ilusões Perdidas, o dandy que havia aparecido na Pele de Onagro e que foi gestada no Pai Goriot, já está no seu elemento. Ele é o homem que transita pela sociedade de Paris com desenvoltura. E isso, eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Quando a gente for ler Ilusões Perdidas, eu vou dar outros exemplos. Aliás, eu nem tenho completo domínio do número de personagens que aparecem em cada romance de Balzac, que já apareceram em anteriores e aparecerão em posteriores. Um exemplo, ou um outro exemplo. Ele pega, por exemplo, o Rastignac que está lá nessa pensão no Pai Goriot, e ele, em algum momento, concebe a ideia de se casar com uma moça que está lá na pensão, e que é uma jovem, que ele sabe que tem um pai que a renegou, ela é rica de família, mas pobre, porque o pai a renegou. E ele pensa, eu vou casar com ela e daí ela vai herdar a fortuna do pai e isso vai ser minha maneira de ascender socialmente. Essa personagem é filha de uma personagem que já tinha sido objeto de um outro romance chamado A Estalagem Vermelha. Então, o Balzac pega, ao escrever Pai Goriot e ter o clique, a ideia, a eureka de falar, vou fazer as personagens migrarem de um livro por outro, não é que apenas ele cria personagens da Pai Goriot que vão reaparecer nos romances posteriores, ele também recupera personagens de romances anteriores, como essa moça que chama Victorine Taillefer, assim como o Rastignac, que já tinha aparecido, ele coloca essas personagens em outro contexto. Em outro contexto. E depois faz esses personagens migrarem para outros livros. Então ele vai criando, o que é genial é isso, ele não apenas cria o princípio do ressurgimento das personagens a partir do Pai Goriot, mas como também ele recupera da sua obra pregressa personagens que aparecem no Pai Goriot, e esse procedimento vai encontrar uma das suas expressões aqui no Ilusões Perdidas, que eu, daí, quando chegar o momento, eu vou abordar e explicar determinados personagens, como apareceram, quando for importante salientar isso, eu vou explicar tudo isso para vocês. E aí, o que acontece? De início, o Balzac, então, só recapitulando, ele começa escrevendo livros dentro de subgêneros do romance, né, o romance histórico, o romance epistolar, o romance sentimental, mas o grosso da obra dele, a parte mais consistente da sua produção literária é flagrando a vida na sociedade do seu tempo. Ele, num primeiro gesto, classifica a sua obra, cria uma espécie de organograma da sua obra, cenas da província, cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, etc. e tal. Aí ele cria, em O Pai Goriot, esse sistema que cria um princípio de vasos comunicantes entre seus livros, dando ainda mais coesão a esta representação e seu caráter capilar em relação à sociedade de seu tempo, e até que em 1842, ou seja, vejam como é tardio, ele escreve esses primeiros romances que eu mencionei até agora, tudo nos anos 1830. Em 1842, no prefácio de uma das edições da sua obra, ele escreve um prefácio, ele escreve um texto comentando o caráter sistemático que ele enxerga nessa obra. Na verdade, fazendo um pouco de publicidade do caráter orgânico dessa obra, mas que a organicidade surgiu meio espontaneamente, mas ele apresenta isso como uma coisa muito, muito mais sistemática do que foi a princípio, e batiza este conjunto com o nome pelo qual nós conhecemos hoje a grande obra de Balzac, A Comédia Humana. Então, vejam, a gente tem que pensar também, aqui também, a historicidade da obra de um escritor. O título Comédia Humana surge tardiamente. O Balzac vai morrer em 1850. Só 8 anos antes da morte dele, e ele escreve praticamente até 1848, porque os últimos 2 anos ele está envolvido em uma série de questões financeiras e com um casamento com uma mulher
que ele cortejou a vida inteira e com quem ele finalmente consegue se casar, mas é uma coisa meio rocambolesca. Os últimos 2 anos são de pouquíssima produção do Balzac. Ele faz a obra dele entre 1830, a obra que nós conhecemos hoje, entre 1829, 1830 e 1848, e só em 1842 ele batiza esse conjunto como a comédia humana. E apresenta uma ideia que foi sendo gestada e criada e efetivada quase que espontaneamente, que é a ideia dessa organicidade que une os diferentes livros e o caráter abrangente e capilar da representação literária em relação a todos os espaços sociais e geográficos da sociedade do seu tempo. E aí ele, que quando era jovem, Balzac, não comentei isso, mas ele assistiu na Sorbonne a obra, as aulas de 2 naturalistas importantes na época, o Cuvier e o Saint-Hilaire, mas ele se transforma, ele fala, assim como os naturalistas agora do meu tempo classificaram os seres vivos de maneira zoológica, os seres vivos de maneira botânica, a gente pode pensar no Linneu também, né, classificação dos seres vivos, existem também tipos sociais que precisam ser classificados, e aí ele apresenta a obra dele como contrapartida ou contraponto literário das grandes tábuas taxonômicas dos naturalistas do seu tempo. Assim como os taxonomistas classificaram os seres vivos, os animais, o mundo vegetal, etc. e tal, ele fez uma classificação de tipos, melhor, não uma classificação, mas uma elaboração ideal de tipos representativos da sociedade do seu tempo. E é então que ele apresenta a ideia de fazer uma comédia humana. E reatando a ideia, ligando essa ideia da comédia humana com o começo da nossa conversa de hoje, assim como o romance burguês nasce numa época em que declinam as autoridades teológicas, a igreja, a concepção mágica religiosa do mundo, e surge o romance burguês, romance que expressa a vida burguesa, e assim como o grande poema da história da literatura, que consolidou o pensamento cosmológico de um mundo medieval, era a Divina Comédia, ele vai escrever a comédia do mundo materialista, desencantado, da era burguesa. Uma comédia humana. Então, Dante Alighieri, num mundo governado por concepções religiosas e teológicas do mundo, escreve a Divina Comédia, e num mundo burguês materialista, em que não há mais a autoridade teológica a tudo reger, o Balzac escreve a comédia humana. Então, Divina Comédia, comédia humana. Um parênteses, alguém aqui há de saber que a comédia humana não foi assim batizada pelo Dante, né? Chamava-se apenas comédia. Quem deu o título de Divina Comédia, acrescentou divina, foi o Boccaccio, posteriormente à publicação e à morte do Dante. Mas a obra entrou para a história da literatura como a Divina Comédia, ou seja, a comédia humana transposta para a eternidade, do inferno, do purgatório e do paraíso. Então, ela entra para a história do imaginário literário como a Divina Comédia, mas num mundo que não é mais governado, em que desaparece a ideia de um Deus que tudo determina, em que tudo é materialista, tudo é empírico, tudo é científico, embora, claro, sobrevivam superstições e religiões, neste mundo materialista, nesse mundo profano de ponta a ponta, Balzac cria a comédia humana, né, que é o contraponto não apenas das ciências naturais do seu tempo, mas também um contraponto à Divina Comédia de Dante Alighieri, e é pela Divina Comédia, pelo título Divina Comédia, que a gente conhece esse conjunto que ultrapassa 90 livros. 90 títulos, melhor dizendo, porque nós temos, sobretudo, romances, muitos romances fundamentais para a história da literatura, temos algumas novelas e até alguns textos que a gente poderia, pela dimensão e pela estrutura, chamar de contos, mas o grosso da comédia humana são romances que chegam à casa dos 90 romances que estão incluídos, então, nesse grande monumento literário, dessa grande catedral literária, que é a comédia humana. E dentre os livros da comédia humana, o mais extenso,
e talvez um dos mais importantes, eu não diria o mais importante, né? Tenho a tentação de falar isso, mas não seria exatamente correto, porque há outros livros igualmente importantes, mas é a Ilusões Perdidas. E não é o mais importante, porque há outros livros, como o próprio Pai Goriot, como há, por exemplo, Eugénie Grandet, Louis Lambert, livros que são, vamos dizer assim, a coluna vertebral da comédia humana, e vamos dizer assim, um dos pilares fundamentais dessa catedral que a gente começa a ler na semana que vem, sistematicamente a partir da quinta da semana que vem e ao longo de 12 encontros com pequenos intervalos que estão no nosso cronograma de leitura. Dito isto, o Norberto pediu a palavra, mas eu estava querendo só terminar aqui a minha apresentação e estou aberto aqui, a gente tem até 9h30, se vocês quiserem, para tirar dúvidas, enfim, conversar sobre o nosso Honoré de Balzac. Oi, professor, era isso mesmo que eu levantando a mão justamente para já recolher algumas perguntas, se o pessoal já tiver ou mais se vocês quiserem também, vocês podem levantar a mão, falar, abrir o microfone e falar, acho que é até mais natural, até melhor, né, professor? Olha, para quem for seguir o curso de leitura guiada que vai começar na semana que vem, eu já antecipo que a minha dinâmica de conversa aqui com vocês é bastante fluida, bastante livre. Eu falo, se quiser me interromper no meio, pode interromper. O Norberto pediu a palavra, mas eu imaginava que era alguma coisa dessa ordem, então por isso que eu preferi terminar o raciocínio, então faltavam uns 10 minutos quando ele pediu a palavra, mas eu gostaria de dizer que para quem for agora, e para quem for seguir o curso de leitura guiada, eu não ligo de ser interrompido no meio, ter digressões, hipóteses de leitura, de interpretação de determinado capítulo, ou trecho, ou personagem, etc. e tal. Não há nenhum problema, eu acho essa interlocução uma das coisas mais ricas que tem. E neste momento, quando eu já concluí aqui a minha apresentação, eu passo a palavra para quem tiver interesse, e se não me engano, a Rosana pediu a palavra, e eu estou aqui para responder a pergunta dela e de todos que quiserem. Manuel, parabéns, gostei muito do intrincamento de elementos da obra de Balzac. Eu já li bastante Balzac, eu sou uma professora universitária aposentada, escrevi sobre Balzac durante a pandemia, inclusive. E o que eu queria te contar é que agora, no dia 18, são 176 anos de morte dele. Quando fez 170, eu escrevi daí não foi um tratado, escrevi um artigo muito legal que teve muita repercussão. Isso na minha área, né? Eu sou da área da filosofia, mas o meu mestrado é em literatura, então eu meio que transito dessas áreas. Se você puder mandar esse texto, como eu ainda não tenho a lista de quem vai estar inscrito, não sei se você vai seguir a leitura guiada ou se participou apenas hoje dessa aula que é aberta, se você, independentemente disso, se você puder passar para a escrevedeira, eles me repassam com o seu e-mail, eu gostaria muito de ler. Não, eu te acompanho no Substack, mando lá pelo Substack. Onde você me acompanha? Tu não tens uma página no Substack? Eu acho que já... Eu não, acho que não, eu não sei nem o que é isso. Sério? Pergunta para a Noemi. Eu não sei frequente. É um app de leitores e de escritores. Eu interajo com ele todos os dias. Eu não sou de redes sociais, Rosana. Eu não sou de redes sociais, eu não tenho nada. Eu também não tenho redes. Não sabia nem da existência, mas se você puder passar por e-mail, eu te agradeço. Tá bom. Deixa eu só comentar contigo. Então, agora no dia 18, até achei que o teu curso, a proposta dele fosse porque no mês de agosto comemora então a morte do Balzac, no dia 18, daqui a 15 dias. E, na época, então, quando comemoraram, o mundo inteiro comemorou os 170 anos, também eu resolvi escrever, mas de um outro ponto de vista diferente do teu, porque eu descobri Balzac muito novinha, lendo Marx e Engels.
Engels tinha uma admiração incrível pela obra de Balzac, especialmente Engels, e ele diz que o panorama que ele encontrou na Comédia Humana é um panorama que o fez despertar para o conhecimento da própria estrutura econômica e das forças produtivas materialistas da França, muito mais através da obra do Balzac que de economistas e historiadores da época. Eles não se conheceram, né? Marx e Engels estavam em Paris lá no iniciozinho da década de 20 do século XIX, e a obra de Balzac vai cobrir mais ou menos um período de 1829 até 1847. Eu sempre me pergunto, se ele não tivesse adoecido, se ele não tivesse falecido em 1850, o que ele teria escrito sobre o episódio de 1848, né, em que depõe o monarca, o Luís Filipe I, e a segunda, então, Revolução Francesa, ela é inaugurada, e pela primeira vez na história aparece a força do proletariado francês e internacional ali em Paris. O que ele teria escrito se ele tivesse vivido isso, se ele tivesse vivido um pouco mais, né? Bom, você sabe melhor do que eu que ele era um baita de um reacionário, que o Engels, numa carta, ele Sim, fala o seguinte, ele fala assim, ele era um reacionário, mas ele entendeu mais a mecânica da sociedade capitalista do que qualquer historiador ou sociólogo da época dele. O Engels fala, né? Ele fala assim, o Engels, sim, sabe, aqui escreveu vários textos em parceria com Karl Marx, inclusive o Manifesto do Partido Comunista. E ele diz: eu aprendi mais sobre a sociedade capitalista com o Balzac do que qualquer analista, qualquer intérprete dessa sociedade do ponto de vista ensaístico, teórico, seja lá o que for. Tem até um trecho, se vocês quiserem, eu posso até ler para vocês uma coisa interessantíssima que ele lê aqui, que ele fala, porque ele era... Aí só um detalhe, já que eu falei um pouco de dados biográficos, já aproveito essa pergunta da Rosana para acrescentar algo que, enfim, não dá para falar tudo, né? Então, eu omiti um dado que é importante. O Balzac não apenas era um reacionário, porque ele era nostálgico da sociedade do antigo regime. E ele tinha pretensões, ele não se chamava Honoré de Balzac. Para nós não tem muito sentido. Eu chamo, por exemplo, Manuel da Costa Pinto, e o da é uma preposição. É o fundo dos alemães, né? Oi? Ele quis dar uma dimensão, uma dimensão da nobreza para o nome dele, é o fundo alemão, né? Honoré de Balzac. De Balzac. Porque nas línguas, assim, nas línguas ibéricas, né, português, espanhol, isso não faz muito sentido, né? Assim, o Norberto de Assis, eu sou Manuel da Costa Pinto, ninguém acha que a gente é conde ou visconde, né, Norberto? Mas lá não. Uma vez eu estava conversando com um professor de literatura francês, e ele me perguntou se meu nome era de nobre. Eu falei, não, em português não faz o menor sentido isso, porque na França faz. E ele coloca esse D para parecer nobre. Ele não era, obviamente, nobre. O pai dele era um funcionário do Estado francês. E ele sempre foi um reacionário, porque ele tinha essa pretensão de penetrar nos ascender os altos estratos sociais, e ele tinha um certo desprezo estético mesmo pela burguesia mais grosseira. Ele admirava a nobreza. Mas é muito curioso, porque ele, embora um admirador da nobreza, ele percebeu que esta nobreza da restauração, que era uma nobreza que fazia acordos com a burguesia mais torpe, era uma burguesia, era uma nobreza muito degenerada, do ponto de vista dele, era uma nobreza muito degenerada. E ele, então, embora seja um reacionário, ele chega a ser candidato a deputado pelo Partido Legitimista. O Partido Legitimista que apregoava a legitimidade dos monarcas de sangue, por tradição. Era legitimista nesse sentido. Ele chega a ser candidato a um cargo de, acho que era deputado, quebra a cara, né? Ele só quebrou a cara. Tudo que ele se meteu, que não fosse escrever romance, ele quebrou a cara. Tentou ser editor, enfim, tentou ser deputado, fazer política, tudo deu errado. Eu vou tentar achar aqui onde está a parte do que o Engels fala,
Eu tinha em outro, eu não estou achando aqui onde está, mas é sensacional, porque ele fala exatamente isso que a Rosana menciona. Mas é curioso que, Só para terminar, embora ele fosse reacionário, ele entendeu perfeitamente o quanto a mecânica da sociedade, da nova sociedade burguesa, porque é uma transformação muito grande, vamos dizer, a transformação do capital, o capital latifundiário das grandes propriedades é um capital estático. Ele percebe que a mobilidade do capital que surge com a Revolução Industrial, que está no horizonte dele, vai dotar o capital de um caráter transformador que a gente vai encontrar descrito pelo Marx e pelo Engels, justamente. Né? Então, ele percebe que a transformação do capital que emerge após a Revolução Francesa, no bojo dessas transformações todas, não permite mais a restauração da antiga monarquia que, no entanto, ele apreciava. Então, é muito mais um pendor, talvez estético e ético que ele tem pela aristocracia, o que faz dele um reacionário, do que um diagnóstico realista, porque ele faz o diagnóstico realista dessa sociedade. Portanto, ele sabe realistamente que não há possibilidade de restauração do poder monárquico. Embora ele seja reacionário, saudoso da aristocracia, da monarquia, ele tem perfeita consciência de que não será possível o retorno do antigo regime. A transformação, para ele, é inevitável, e ele transforma isso em uma matéria-prima da sua obra, mostrando, então, o quanto ele, apesar de reacionário, tinha a visão mais lúcida possível da sociedade do seu tempo. Estou falando com vocês e estou aqui tentando achar... Só para terminar, para passar a palavra para outra pessoa que queira se pronunciar. Inclusive, porque tem até a pergunta da Kátia aqui também. Ilusões perdidas. Alô? Achei aqui, tá bom? Eu vou ler rapidinho para vocês. Olha aqui. Desculpa, é uma carta do Engels em que ele escreve: Balzac era legitimista na política. Sua grande obra é uma elegia perpétua que deplora a irremediável decomposição da alta sociedade. Suas simpatias vão para a classe condenada a morrer, ou seja, a aristocracia. Mas, apesar de tudo isso, sua sátira nunca é mais incisiva, sua ironia mais amarga do que quando faz agir esses aristocratas, esses mesmos homens e mulheres pelos quais experimentava tão profunda simpatia. Ou seja, apesar dele sentir simpatia pela nobreza, nunca ele é tão satírico, tão irônico, tão mordaz quanto quando ele fala dessa classe, desses representantes desse extrato social. E é aí que o Engels fala que, diante disso, o Balzac... Falando do Balzac, ele escreve na mesma carta: eu aprendi mais, mesmo no que concerne aos pormenores econômicos, por exemplo, a redistribuição da propriedade real e pessoal depois da Revolução, do que em todos os livros dos historiadores, economistas e estatísticos profissionais da época, todos juntos. Isso. É bem essa passagem que eu li, em Prisca Zero. Não, só para terminar, para passar a palavra para outra pessoa, essas ilusões perdidas, né? Essa tradição marxista na literatura, né, já foi inaugurada há muito tempo, isso vem lá com Marx e Engels, e passa, então, no primeiro quartel do século XX com Lukács. Ele escreveu 2 livros super importantes de abordagem da obra, né, realista de Balzac, entre 1936 e 1938, o Romance Histórico, os ensaios sobre o realismo, especificamente sobre a obra de Balzac. E que ele vai dizer que a arte realista de Balzac é a única capaz de engendrar uma praxe social que tem o potencial de recuperar, de reabilitar a perda da aura do objeto estético.
porque as ilusões perdidas têm a ver com isso também, com desvanecimento do valor estético da obra de arte, em função do quê? Do valor da mercadoria. E Balzac sabia muito bem que um livro era uma mercadoria, ele tinha que produzir o mais rápido possível para fazer fortuna. Exato. Estou terminando. Exato. E é interessante que não, eu falei disso, de que ele tinha essa ideia de que não apenas o romance bebia, ele absorvia todos os aspectos da sociedade, mas também ele intervém na sociedade, como ele faz nas Ilusões Perdidas disso tema do livro. Porque o papel que ele enxerga no jornalismo é precursor. A maneira como ele entende a comunicação, a mensagem como mercadoria é impressionante. Ele percebe que o livro, a literatura e a notícia de jornal são mercadorias. Ele antecipa, de fato, essa mercantilização, essa coisificação radical que a gente vê na sociedade ao longo do século XX e do século XXI. Isso está em germe em Ilusões Perdidas. Isso aí. Ilusões Perdidas é um tratado de reificação humana. Exatamente isso. Tratado de reificação. Vou usar essa frase, viu, Rosana? Vou usar essa expressão. Humana, que é uma expressão bem marxiana, mas é exatamente o que ele faz. Eu me lembro que alguns alunos mesmo perguntavam na universidade: então ele era um socialista? Não, era um conservador, reacionário e monarquista. Até o fim, até o reaço total. Alguém tem mais alguma observação, pergunta? Tem uma pergunta da Kátia, professor. Onde você está? Onde está? No chat aqui, ó. Quer ver? No chat. Eu vou abrir aqui. Eu estava com ele fechado, porque atrapalha um pouco, para ver as... Obrigado pela aula, você verá... importante, vocês não receberam... Quem se inscrever, porque esta aula de hoje é aberta para quem quisesse assistir. Exatamente, estará no YouTube. Quem quiser se inscrever no curso, que começa na próxima quinta-feira, ao se inscrever, vai receber um texto, um arquivo, contendo a edição de referência, que será esta aqui, que é uma das mais recentes, eu escolhi um pouco em função da disponibilidade nas livrarias, que é da Penguin Companhia, tradução da Rosa Freire da Aguiar, que é uma excelente tradutora. E eu digo quais capítulos devem ser lidos para cada encontro. Importante, está escrito nesse documento que vocês vão receber, os que se inscreverem vão receber, viu, Kátia? Você vai receber isso tudo por escrito, se não receber, nos acione aqui que a gente manda para você. Você vai receber isso com a referência da edição, a edição que a gente vai usar, e quais capítulos a gente deve ler para cada encontro. Porém, se você já tiver uma outra edição de Ilusões Perdidas, não se preocupe em comprar essa, que é a edição de referência. Não tem problema. Se você tiver outra tradução, outra edição, brasileira, portuguesa, ou for lendo francês, quem lê francês e tal, não há problema nenhum, porque eu não vou fazer uma análise enfim, frasal, assim, eu vou eventualmente iluminar alguns aspectos, algumas passagens extraordinárias do ponto de vista literário, mas aí eu compartilho na tela um trecho do texto. Não é necessário ter a mesma tradução, a mesma edição que a gente vai usar no curso, vai ter como base. A única coisa é que às vezes eu vou falar assim, na página tal, por exemplo, acontece determinado fato. Mas daí, quem tiver com uma edição que seja outra, eu ajudo na hora, falo, olha, o parágrafo começa dessa maneira, é fácil localizar. Então, não é necessário, quem já tiver Ilusões Perdidas em alguma tradução ou edição, comprar a edição que a gente vai usar. Só recomendo comprar a edição da Penguin Companhia, para quem não tiver essa edição que vai ser o ponto de partida. Mas, por exemplo, eu tenho aqui a tradução da Globo, que é a Biblioteca Azul, que é a obra completa do Balzac, organizada nos anos 50 e reeditada agora pelo Paulo Ronen. Eu mesmo, quando li As Ilusões Perdidas pela primeira vez, eu li em português e li uma edição, a primeira edição que eu li, essa aqui, lembra? Alguém lembra disso?
circulava em banca de jornal, da Abril Cultural, eu li aqui. A primeira vez eu li aqui. Então, agora eu estou relendo para o curso aqui para a edição da Penguin Companhia. Mas não é absolutamente fundamental comprar uma outra edição, e você, caso se inscreva, vai receber todas as instruções, inclusive o meu contato, WhatsApp e e-mail, para qualquer dúvida que surja no andamento aí e compreensão da estrutura do curso.